Olá, vamos refletir agora sobre o Evangelho do próximo domingo, 33º domingo do tempo comum deste ano C, nós estamos encerrando. Nós vamos ler Lucas, capítulo 21, versículos 5 a 19. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais essas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não seres enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu. E ainda: o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvides falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos nos céus. Antes, porém, que estas coisas aconteçam, vós sereis presos e perseguidos. Sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos. E eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Aqui está, irmãos, a palavra do Senhor. Nós já estamos encerrando, como eu dizia, este ano litúrgico. No próximo domingo seguinte a esse que estamos refletindo, já será a solenidade de Cristo Rei, quando então vamos passar para um outro ano litúrgico, uma vez que o ano da igreja não coincide com o ano civil. O ano da igreja inicia-se com o primeiro domingo do tempo do Advento. O evangelista Lucas, ele fala no seu evangelho dois discursos, ele apresenta Jesus fazendo dois discursos aparentemente semelhantes, mas que tratam de coisas completamente diferentes. Aqui no capítulo 21 que acabamos de ouvir, Jesus está falando concretamente da destruição do templo de Jerusalém. O evangelista Lucas certamente escreveu esse texto, bem como Marcos e Mateus, depois do ano 70 depois de Cristo. Porque neste ano 70, o imperador romano chamado Vespasiano enviou o general Tito para destruir a cidade de Jerusalém. Ele queimou o templo, destruiu o altar e colocou lá dentro do templo objetos para idolatria, falsas divindades. Esta foi a última destruição do templo. Ele nunca mais voltou a ser construído. O famoso templo construído pelo rei Salomão, que já havia sido destruído por Nabucodonosor, reconstruído por Esdras e Neemias, depois profanado novamente por Antíoco, reconstruído pelos Macabeus, e agora, pela terceira vez, esse templo é destruído. Jesus está predizendo, profetizando a destruição do templo de Jerusalém. E aqui eu destacaria duas frases que são centrais no texto. Um olhar desatento e curioso poderia pensar que o mais importante aqui é Jesus falando das fomes, das pestes e dos terremotos. Mas nada disso é o principal. Veja o que aparece aqui
no versículo 13. Diz Jesus: esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Lucas escreve o seu evangelho no tempo que os apóstolos estavam pregando, estavam sendo perseguidos, colocados na prisão, e muitos cristãos ameaçavam deixar de seguir Jesus por causa daquela perseguição toda. E Jesus aparece aqui dizendo: essa será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Este verbo testemunhar é muito importante, porque a palavra martírio significa em grego testemunha. Nós sabemos que o início da igreja foi todo pautado, fundamentado na vida dos mártires, isto é, aqueles que deram a vida por causa de Jesus. E a outra frase que eu destacaria é o versículo 19. Jesus diz: é permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Então Lucas está percebendo aqui nesse evangelho, ao descrever a destruição de Jerusalém, que ele certamente viu com seus próprios olhos, Lucas está percebendo que coisas terríveis estão para acontecer. E ele até exagera um pouco, fala de coisas abomináveis, para dizer: mesmo que venha o fim do mundo agora, permaneçam firmes. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Aqui, irmãos, no encerramento deste ano litúrgico, nós estamos vendo Jesus falando do encerramento da antiga aliança. O antigo santuário será destruído, não haverá mais lugar para oferecer sacrifícios. No capítulo seguinte, capítulo 22 do Evangelho de Lucas, já começa Jesus a sofrer sua paixão. E nós vamos ver que o novo templo, isso é, o novo lugar onde Deus é adorado, é a cruz e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Que você faça uma experiência de fé neste fim de semana, neste domingo. Vá à igreja, participe da celebração na sua comunidade, da Santa Missa, se possível. Experimente Jesus falando a você. A Sagrada Liturgia faça de você um discípulo mais fiel de Jesus.